uma oração, né, sempre pedindo a orientação do nosso Deus e a gente começa o nosso dia. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado por mais uma vez renovar as suas misericórdias, nos trazer a graça de um novo dia, em meio a tanta notícia ruim. Que semana, Senhor, passamos aqui, que momentos passamos, pedimos que o Senhor seja misericordioso com todos nós, nos traga a sua alegria, nos traga as perspectivas da vida contigo, Deus, e não as notícias ruins só do mundo, mas também que nos faça reagir com isso da forma que for possível, no mínimo cuidado que temos que ter no nosso dia a dia, a busca de sermos exemplos aí dentro do mundo, Pai. Mas pedimos sua ação sobrenatural sobre tudo isso, porque já passa de algo aceitável humanamente, Deus. Não é digno vivermos assim. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos interfira em uma relação tão politizada, em algo tão sério, mas o Senhor é soberano sobre tudo. Aprendemos isso essa semana, inclusive. Nada foge ao seu controle, tudo está sob sua ordem. Por isso pedimos que o Senhor intervenha, Deus, pois é a nossa única e maior esperança, Pai. Nos dirige nessa aula também hoje, aprendendo mais de Ti, e nos transforma com essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Pois é, minha gente, que semana. Já somos o segundo maior país do mundo, caminhando a passos largos a ser o primeiro. Mas, enfim, gostaria mais que fôssemos o primeiro país do mundo em joelhos dobrados. Então, quem sabe seja isso que Deus queira fazer conosco, e vamos aceitar e seguir em frente. Eu vou fazer uma reflexão rápida, né, como eu sempre faço no início das aulas, e aí depois a gente abre o bate-papo. Eu quero ouvir de vocês ali a pergunta final que eu fiz no finalzinho do vídeo ali, sobre perdão, sobre ali qual o que você acha mais incrível na criação de Deus, mas abro as perguntas, só e aí a gente segue nosso dia aqui. Vou começar com a reflexão é em Salmo 19. Quem quiser abrir aí para acompanhar, Salmo 19, vamos aí estudar juntos os 6 primeiros versículos. Então, quem quiser já ir abrindo para poder acompanhar na sua Bíblia, para marcar, para anotar, quem quiser abrir o aplicativo, quem quiser abrir o tablet, fique à vontade. Se tiver no próprio computador ali, baixado, ou na internet, tem bastante fontes boas. Lembrando só que eu uso como base a NVI, então fiquem à vontade, usar a versão que você desejar mais. Mas eu gosto da NVI porque é a que eu tenho mais familiaridade, então eu uso ela só para você ver a diferença que pode haver às vezes ali no texto, na tradução. No geral não tem muita diferença, mas é só uma questão às vezes de gramatical até. Então no versículo 1, no capítulo do Salmo 19, que é um salmo para o mestre de música, salmo davídico, e aí já vou fazer um ensinamento aqui, né? Quando a gente lê salmo davídico, não necessariamente é um salmo escrito por Davi, tá? Pode ter sido um salmo escrito para o ministério de Davi, ali no momento de adoração. Então, pode ter sido por outra pessoa, um salmo escrito para que seja executado no ministério de Davi, né? Então, quando a gente lê, às vezes a gente lê alguns salmos que embaixo está escrito Salmo de Davi, né? E às vezes algum escrito Salmo davídico, que nem esse aqui, Salmo para o mestre de música, Salmo davídico, a gente não consegue afirmar com certeza absoluta, mas é ali dentro do contexto, é aquele período, é aquele momento, e ele é classificado como Salmo davídico porque ele tem as mesmas características de um salmo escrito por Davi, pode ou não ter sido escrito com certeza por Davi. Aí no versículo 1 diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento mostra a obra das suas mãos, um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor.
Aqui o autor do Salmo, né, provavelmente Davi, ele traz uma reflexão sobre a soberania de Deus, né, e quem é Deus no contexto do todo. Então, quando ele começa logo dizendo que os céus declaram a glória de Deus, é que toda a criação, como a gente falou um pouco na aula, ela é a maior revelação de Deus para o ser humano, né? Porque está em todos os lugares, né? Você olha para fora, você vê contextos da natureza, ou então a gente pode transportar na sabedoria humana, que sabe fazer uma edificação como esse prédio ao lado da minha casa, que tem tantos andares, tal, é uma coisa perfeita. Você olha, ele não tem um erro, não parece ser torto, que coisa, né? Uma sabedoria imensa dada ao homem. Mas aqui o contexto é mais natural e ele é interessante que a revelação de Deus ela pode ser considerada democrática, porque todos têm acesso. Por mais que alguém não acredite na revelação de Deus, e a revelação de Deus falada, que é a palavra, muitos não acreditam, a gente sabe muito bem disso, às vezes dá vontade de abrir a cabeça de alguém e colocar lá um monte de palavra, né? Mas a pessoa continua não acreditando, por mais que a gente tente, sejamos ótimos argumentadores, nem todo mundo acredita, mas a revelação natural de Deus, isso é democrático. Por mais que a pessoa não acredite, ele tem acesso a ela. Ele vê, usufrui, mas muitas vezes não sabe de onde vem. Né? E a gente até discutiu, até o mais ateu dos ateus, de alguma forma, ele tem um senso de espiritualidade, porque é raríssimo um ateu que acha que é a última bolacha do pacote. Ele pode até falar para a gente que é, mas eu queria ver na hora que ele põe a cabeça no travesseiro. Essa é uma grande questão. Então é por isso que a gente tem que tratar com amor também, né? Não dá vontade de ser um pouquinho mais ríspido, mas não é assim o caminho. E a revelação natural de Deus, ela está acesso a todos, né? Eu sou muito amante de plantas botânicas, tal. Não sou conhecedor, mas gosto. E tem uma em particular que eu gosto muito, que é a palmeira, e o estilo da palmeira, tem lá um nome científico para isso. Ela de dentro para fora, ela vai abrindo uma nova palma, né? Uma nova folha que ela se abre e as de fora vão se abrindo. E aí você quer contar a idade de uma palmeira, você olha ela e você vê o número de marcas que ela tem, que são essas que vão caindo para fora. Né? Ele não é anos, mas são períodos que demarcam o quanto que ela evoluiu. São coisas, são detalhes ricos que são democráticos, que todos têm acesso. Às vezes as pessoas não param para refletir, infelizmente. Mas, aqui no Salmo, ele traz um destaque ao sol. A partir da metade do versículo 4, nos céus ele armou uma tenda para o sol. Por que ele destaca o sol? E muito ele fala do sol em outros textos que revelam sobre a criação. Né? Por quê? Basicamente, o sol é um elemento escolhido para a essencialidade da vida. Sem o sol não há vida. Como é que a planta se desenvolve? Fotossíntese. Uma das bases da fotossíntese é o sol, senão não acontece. Né? O que acontece com o ser humano hoje está muito mais interessante, muito mais falado sobre isso. Se não toma sol, vai ter que gastar dinheiro com vitamina D. Pelo menos os 10 minutinhos por dia ali vai ter que gastar dinheiro com vitamina D, porque é falta de vitamina D e não é só a imunidade referente à Covid. A gente tem estudos ali relevantes até a calcificação óssea, densidade mamária, tem tudo um monte de coisa. Né? O sol é que traz a iluminação para se poder trabalhar, num contexto mais antigo onde não existia luz elétrica. O sol é essencial para a vida. E se Deus é aquele que faz uma tenda para o sol, quer dizer que ele domina sobre o sol. Então, se ele domina sobre o essencial astro da vida, ele domina sobre a vida. Então, ele já deixa claro que a essencialidade da vida vem de Deus e é o que o salmista reflete ali. Outra coisa importante do sol, por mais que muita gente... Eu adoro um diazinho nublado, tá? Outro parênteses macabro sobre mim. Adoro um diazinho nublado, adoro uma garota. É de verdade, não é sarcasmo, não, é real. Eu sou estranho, gente, me perdoe, mas eu gosto. Eu também gosto de um dia que nem hoje, Tá de olha aqui para fora, eu sacanagem. vejo um céu azul de brigadeiro aqui, não sei por que de brigadeiro ainda, porque brigadeiro não é azul, mas eu sei porque é do caso da patente militar, mas aeronáutica, na verdade. Céu azul de brigadeiro, tal, lindo.
Mas mesmo no dia mais nublado, o sol nunca deixou de nascer. Existem as questões polares, né, que às vezes ele fica bem mais do que as pessoas gostariam, ou às vezes bem menos, mas sol nunca deixou de existir. Nascer no modo de... Olha que bonito, né? O sol nasce, né? O sol não nasce, o sol estava lá, ele só... A gente que andou até chegar lá. Mas ele nunca deixou de existir, assim como um Deus, né? E existe uma cutucada que Deus adora dar umas cutucadas aqui na galera. O Sol era considerado uma divindade egípcia, mesopotâmica, babilônica. Ou seja, o Sol era o astro-rei. Beleza. Então, além do próprio Deus egípcio, no caso do egípcio, o próximo era o Sol. Nos babilônicos, em alguns casos, o Sol era maior até que o próprio rei. Mas quem é maior que o Sol? Quem é que bota o Sol numa tenda? Quem é que fala essa parte interessante do noivo, que é como um noivo que sai do seu aposento? Por quê? Porque o Deus Sol da Babilônia descansava na noite do mar, deitado sobre um aposento nupcial. Então, quando ele sumia o Sol, ele ia descansar no seu aposento nupcial. Aí o salmista vem e fala assim, que nos céus ele armou uma tenda. Esse aposento que você fala, que você, povo babilônico, aquele que vai descansar o sol, quem fez fui eu. Obrigado. A minha assessora cúmplice me trouxe um pouquinho de água, viu que eu estava no pigarro aqui. Mas olha que reflexão maravilhosa, que a gente às vezes não para pensar, né? Mas o sol, a essência da vida, adorado por muitos povos, quem fez e quem domina é Deus. Então quem é Deus? É a essência de toda a vida. E ele é o criador que passa, às vezes, da resposta automática, ele é a essência de toda a vida, para plausibilidade. Fica mais tocante. Olha para o céu, hora acabar a aula, tá? Senão vou ter que sair daqui, não, a gente vai perder tempo. Olha para o sol e dá graça, porque é ele que deu esse sol. E reconhece que ele é o rei acima desse sol, que é considerado em muitas culturas o maior rei, o astro-rei. Mas não é nada, não se engana. Simples da vizinha aqui, sabia muito bem o que estava falando. E esse é o nosso Deus criador. Esse é o Deus que a gente estudou nesse último dia, nessa última semana. E aí, só por curiosidade, se a gente continuasse ali estudando um pouco o Salmo, ele ia começar a fazer a questão das escrituras, ensinamentos com esse Deus criador. Então ele põe ali cria uma estrutura gramatical ali, que nem a gente nas nossas redações, tem introdução, meio, conclusão, então ele faz essa introdução para depois fazer uma relação ali com as escrituras, mas eu queria ficar no astro sol para a gente poder, num dia solar que Deus nos presenteou. Gosto também, viu, Nemer? Também solzinho não faz mal não, mas ele me presenteou. Essa aula dá para dar com sol ou sem sol, né? Senão a gente fala que ele nunca deixou de existir, mas olha que bonito que está o dia hoje que ele presenteou para a gente. Quero ver você pegar 30 dias de férias com chuva, se você vai gostar de ficar sem o sol. Depende de onde eu tiver, às vezes até rola. Se eu tiver com Netflix, dá uma ajuda, né? Se eu tiver com... realmente, sem sol. Eu preferia com sol. Eu tenho uma amiga que nós fizemos uma viagem missionária juntos, tal, e ela estava contando, eu fiz a besteira de contar que eu gosto mais de frio do que de calor, aí me massacraram, né? Aí quando entrou o inverno, ela mandou uma foto do chuveiro elétrico, falou assim, tomara que o chuveiro elétrico quebre, que tá um frio de lascar, e eu mal feliz, acho que eu mandei uma foto no Instagram, alguma coisa assim, olha que dia lindo, tá frio, ela, tomara que seu chuveiro quebre. Falei, nossa, que ruindade. Bom, queria ouvir de vocês agora. Pode vir perguntas, podem vir questões sobre o que mais, principalmente o que mais você acha incrível na criação de Deus, se você discutiu aí dentro de casa. Aí perguntas eu só peço para a gente poder manter nas perguntas da aula. Eu não vou responder quem foi culpado pelo pecado, se foi Adão ou foi Eva, esquece. Se insistir, vai cair a conexão aqui, vou entrar no túnel, né? Não sei o que vai acontecer. Não vem com antecipação, vamos assistir.
Eu já queria começar, tá? Porque os meus filhos entraram essa semana no devocional deles sobre a criação, e o meu filho fez a conexão com o Big Bang, né? Foi uma grande discussão aqui em casa sobre isso, né? E aí eu falei, olha, o ser humano é tão... eu usei um termo, o ser humano é tão limitado com relação a isso que a partícula que os cientistas dizem que é a partícula que iniciou o Big Bang, eles nomearam de partícula de Deus. Então eles não sabem explicar. A verdade é que Deus é o único capaz de formar tudo isso. E outra coisa, quem é capaz de pegar o sol com a mão, né? Ai, meu filho, é verdade, o homem não consegue chegar no sol. Não consegue. Mas Deus consegue pegar com a mão, né? E com relação à natureza, eu sou fascinada com a sequência de Fibonacci. E não sei se vocês sabem, mas a sequência de Fibonacci é algo muito específico, né? Para algumas flores, para poder captar mais sol para que a fotossíntese funcione, né? Então, é uma das coisas assim, que eu fico fascinada na criação, né? O ser humano tenta explicar, né, dentro da sua limitação, mas é uma realidade, né? Que Deus, ele é tão perfeito que ele formou uma sequência tão bonita, né, numa flor, para que ela capte melhor a luz do sol para poder, né, fazer o doce de água, mas seja os dois na presença de luz e clorofila. Então, eu acho fantástico, é só um comentário mesmo. Bom ponto, já pode vir algumas questões referente a Big Bang versus ciência. Eu recebi uma mensagem essa semana perguntando sobre isso. Gente, a gente não tem resposta. A ciência tenta explicar o que é o divino. O divino não tem a intenção de explicar o que é a ciência. O divino existe, ponto. E é tão amoroso o divino existência que ele fez toda essa complexidade que a ciência não consegue explicar. Não existe uma correlação nem uma briga. É isso que é importante. Lógico, quando a briga tira o divino da história, quando a ciência tira o divino da história, aí você tem um outro problema. Mas, no geral, o grande desejo da criação do texto bíblico não é revelar, que nem a Cira falou, o detalhe de como foi feito o sol, mas sim de falar que ele põe a mão no sol e coloca o sol no lugar. É a soberania, é o gigantismo, essa hora, é que a gente tem um mindset totalmente diferente, né? A gente não está indo da criação à cruz, a gente está indo da cruz à criação. A gente tem um mindset da cruz, a gente sabe o amor que Deus tem por nós, é inegável. Mas até aqui, se você ler, se você conseguisse se abstrair, que eu acho que não consegue, nem eu consigo, acho que nem vou conseguir. Se abstrair, só ler esse texto, demonstra um Deus numa gigantesca força e poder, que aqui daria para olhar e falar assim, meu Deus, não é nem porque é Deus, né? Mas que coisa! Olha o gigantismo dessa... Só que aí ele se dobra para falar individualmente com cada um de nós. Esse mesmo gigante extraordinário. Legal, obrigado, Cira. A Margarete tinha comentado aqui, ela levantou a mão, mas já vou só adiantar o comentário que ela fez antes. Eu sou um girassol, o sol me faz feliz. É muito bacana o girassol, a posição dele buscando o sol. Eu tive a oportunidade de participar de um evento de soja em Cascavel, e aí tinha uma plantação gigante de soja, vários eu fiz, na verdade, no trabalho, vários ali, e a soja, sempre lá, Cascavel, interior do Paraná, um sol cachacoco, coisa absurda. Aí a soja fica com a folha quase que na horizontal, sempre, né? Ao solo. Quando começa a chover, gente, ela faz isso aqui, ó. Ela começa a abrir para permitir a chuva cair no solo. Aí a chuva para, ela volta. A natureza, assim, Deus fez tudo incrível, né? Mas a natureza existem coisas como o girassol, como, não sei se vocês conhecem a Dama da Meia-Noite, que é uma flor que durante o dia ela se fecha e quando começa a dar a noite ela se abre, aquele cheiro incrível, maravilhoso. Então, gente, um Big Bang não criaria nunca isso, né? Não tem. Cláudio, fala você, Margarete, já a sua dúvida, que você levantou a mão, depois eu passo para... Desculpa, Shirley, eu vou passar a Margarete, já que ela falou, depois a gente vai na ordem, dá tempo de todo mundo falar aqui. E, Cláudio, depois dá uma olhada nas perguntas que estão no chat, tá? Tem 2 perguntas lá. Tá bom. Mas tinha umas mãos levantadas antes da pergunta, acho que a 5 mãos levantadas. Levantou. 5 mãos levantadas, então quem levantou, a ordem que eu tenho aqui... Shirley é a primeira.
Primeira. Ah, não é a Raquel? Achei que fosse a Raquel. Bom, eu vou falar, assim, são 3 coisas, Cláudia, que eu queria que você falasse um pouco sobre elas, esclarecesse um pouco mais do que você falou lá no vídeo. E elas estão relacionadas, tá? Quando, né, Deus fala, haja luz no primeiro dia e depois o sol porque você mesmo levanta essa questão, né? Não é que criou o sol no primeiro dia, né? Então, assim, por que essas duas coisas desconectadas, né? Que eu digo uma coisa num dia, outra coisa no outro. Outra coisa, quando ele fala do dia, ele fala, né? E caiu a tarde e amanhã e terminou o dia. Não por que não amanhã e à tarde, né? Que é o dia que a gente conhece, que ele começa com amanhã. E se o dia que está em Gênesis é o dia, eu acho que não, mas assim, é uma pergunta meio boba, mas assim, Não, é o nosso dia de 24 horas? Não é uma pergunta boba. Então, assim, essas 3 coisas relacionadas, eu queria que você falasse um pouco mais sobre elas. Tentar Obrigada. falar o mais breve. Obrigado você, Shirley. Mais breve possível para trazer as outras perguntas aqui. Mas estou dividindo com vocês uma coisa, uma imagem aqui na tela que explica um pouquinho essa questão, e tem uma outra pergunta também que trouxe. A gente tem que ter o entendimento primário de que não existe uma objetivo dentro do texto ali da criação. Não daria para explicar a criação do mundo em poucos versículos, que nem foi feito ali. Muito difícil, né? Então, uma das versões de entendimento mais lógicas, vamos dizer assim, mais aceitadas dentro dos estudiosos, tanto hebraístas como teólogos, é esse entendimento aqui que eu estou mostrando para vocês. Porque vem todo num contexto de sentido, inclusive tem relação nessa questão da tarde e manhã, e não manhã e tarde, como a gente conhece no contexto. E o judeu quase que entende até hoje isso, né? Porque o dia começa às 6 horas da tarde do dia anterior, né? Quando o sol se põe. O Shabat deles começa, não é no Shabat, não é no sábado, começa na sexta, quando o sol se põe no dia anterior. Então, quando a gente olha essa relação, que no primeiro dia Deus cria a luz, onde era trevas, no segundo céus e águas, no terceiro mar e terra, no quarto ele volta ao que seria o primeiro para preencher o que é a luz, que é sol, lua e estrelas. No quinto ele volta para o segundo, né, num paralelismo, e preenche o que é o céu e a água, com as aves e com os peixes. E no terceiro, ele preenche os mares e as terras com os demais animais e com o homem. Essa imagem aqui é a melhor explicação que eu posso dar com relação a isso. Não tem uma outra explicação. Porque a gente, desde pequeno, quando você ouve a primeira vez, e no primeiro dia, Deus criou a luz ilumina. Beleza, já criou o céu, o sol e a lua. Aí, quanto que eu fui desatento, quando eu voltei no quarto dia, ele fala, não, agora Deus criou o sol e a lua. Caramba, como? Ele já tinha criado no primeiro, eu nunca me questionei isso. Me questionava muito mais para frente, lendo, ou na verdade ouvindo um dos meus professores que me vê assim, e fala assim, não acredito que eu nunca li com essa questão. E assim, é normal, a gente lê com outro ponto de vista, né? A gente não está querendo ver no detalhe da literalidade. Mas eu não tenho outra explicação para essa relação. E por que isso faz sentido quando a gente observa um pouco a questão do que ele vem falando, que ele começa dizendo que havia escuridão, o Espírito de Deus parava, era um caos, no começo tudo era um caos, e depois ele vem na relação ali de manhã, de sol, de tarde e manhã, de tarde e manhã. Toda a criação e a relação com Deus, com o homem, parece que ele já estava orando lá na frente, né? Parece não, ele já estava orando lá na frente. A gente nasce aonde hoje? Nas trevas. E a gente se torna luz quando? Quando a gente reconhece a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando a gente resolve seguir a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aí quem se torna luz? Senão a gente vai continuar vivendo aonde? Nas trevas. Então a relação com Deus é sair das trevas para a luz. Por que é tarde e manhã? Porque a tarde é treva, é noite. Noite dá medo, né? Eu falei no vídeo lá que o quanto que era muito mais perigoso a noite do que é hoje. Hoje em São Paulo a gente quase não tem gatunos, espreitos. Não, o ladrão está no meio da Giovanni Gronk, ele não está na rua paralela, escura, ele não vai ficar lá bobeando. Não passa ninguém. Mas naquela época era animal peçonhento, animal predador, era o ladrão. Aí quando vem para o sol, nasce o que? A esperança, nasce a luz, nasce a vida.
Você fez 3 perguntas, Shirley, acho que eu respondi 2. A terceira eu respondi já também ou não? Qual que é a terceira? Me lembra, por favor. Dia de 24 horas. Ah, tá. Essa daí, existem várias teorias, tá, sobre isso. A mais comum dentro do nosso meio evangélico é que foram dias literais de 24 horas. A gente tem que pensar assim, pelo ponto de vista de Deus, possível não era. Pode ser 24 horas. Ele quis só definir uma ordem, a criação, e ele traz ali, deixa eu voltar aqui para mim, pra vocês me verem, existe ali uma possibilidade disso acontecer. Quando eu falo, eu trago para vocês aqui um pouco mais de profundidade na questão das possibilidades, que tem alguns estudiosos que defendem, alguns pastores ali que defendem que os dias não são literais, mas sim são dias muito mais relacionados a eras, né, a períodos, né, e tenta encaixar aquela parte toda dos períodos paleozoicos, mesozoicos, e traz ali para cada período ali uma era muito maior do que 24 horas. Eu acho que é tentar justificar demais, isso que eu falei para vocês, né, tentar explicar a ciência pelo ponto de vista da teologia, e não tem uma objetividade nisso. A gente vai se enrolar, porque ali eles mudam o tempo inteiro. A ciência é baseada em 3 fatos: tese, antítese e síntese. Ela precisa ter isso. Para toda tese tem que ter uma antítese para comprovar que gera uma antítese. Depois da geração da antítese, tem que vir de novo uma tese. A antítese vira uma tese. Aí virou tese, tem que se procurar uma antítese. Senão não vira uma síntese. A Bíblia tem essa característica de mutabilidade? Não. A gente aprende profundamente cada vez mais, e cada vez mais que a gente aprende faz mais sentido. Mas a gente não muda. Muda o nosso pensamento. Mas não muda, a Bíblia não vira uma antítese, que depois vira uma nova tese. E Deus faz essas coisas. Não sei se vocês conhecem as histórias dos manuscritos do Mar Morto, os manuscritos de Qumran. Eu tive a oportunidade de conhecer lá pessoalmente o sítio arqueológico, tudo. Quando parece que o mundo vai começar a ser descrente da palavra, Deus faz isso mais de uma vez, e na metade do século XX, na primeira metade do século XX, existe um movimento iluminista, né, vindo um pouquinho do dia anterior, e a Bíblia começou a cair em descaso. E aí começaram a cada vez mais a reforçar: a Bíblia são palavras de homens. Aí vem um maluco de um criador de ovelhas, um pastor de ovelhas, que descobre os manuscritos mais antigos, no volume, os mais antigos da história da humanidade. Pegaram-se fragmentos de várias coisas mais antigas, mas o que ele encontrou lá é quase que o Antigo Testamento inteiro. E vários fragmentos do Novo também. Quando começa a trazer, Deus vem: olha, a Bíblia é minha palavra, e a minha palavra não muda. E aí o que eu falo, o negócio dos dias, é muita tese, Shirley, é muita ideia, mas eu ainda, aí quando olhando outros textos bíblicos, também, principalmente quando a gente vai lá na parte do descansa seu dia, né, e dentro dos mandamentos, né, tira o dia de sábado, ali ele fala mais referente a 24 horas, e como ele está se comparando ao sábado do 7º dia, o descanso de Deus, ali a gente tem uma referenciamento que traz mais consistência na possibilidade de ser um dia de 24 horas. Essa pergunta não é fácil. Vamos lá, mais uma pergunta, ou eu não sei como é a ordem, né? Eu vou ver uma do chat, depois vamos abrindo aqui um por um. O chat fala a primeira, que é do Andrés. Queria perguntar sobre a separação luzes e trevas no 3º dia, sol, a lua e as estrelas. Não entendi a explicação. André, só me dá um joinha se a explicação que eu falei agora com a Shirley faz sentido, porque seria a mesma resposta, tá? Se você chegou a pegar e ouvir, que seria a mesma resposta. Foi só o Andrés Gil Júnior. E aí, enquanto isso, o próximo alemãozinho levantado aqui. Ih, tinha um monte de mão levantada, abaixou porque eu respondi na primeira pergunta com a Shirley, foi isso? Ou foi com vergonha? Ah, gente, faz isso não. Então vamos para a Cássia aqui. Deixa eu ligar só a minha câmera aqui.
Bom dia. Bom dia a todos. Cláudio, eu só queria assim, agradecer pelo estudo dessa semana, porque, assim como você e muitos aqui, eu também sou uma apaixonada pelo Antigo Testamento, e não tem como se ligar ao novo, né, sem passar pelo velho. Então, é uma faca de dois gumes quando você se aprofunda no antigo, né? Você tem uma tristeza profunda de saber que continuamos sendo esses filhos da desobediência, porque nós agimos muitas vezes como Eva e Adão, né? Sendo ingratos, a gente sempre quer mais, a gente não aceita os nãos de Deus e tantas outras coisas mais. E toda essa questão, né, da natureza que vocês levantaram, né, vários comentários sobre o sol e tudo mais, realmente é muito apreciar e sentir isso e perceber, né, que Deus criou isso há tantos e tantos e tantos mil anos atrás, só realmente conhecendo e sabendo quem é o nosso Deus e acreditando na soberania dele para realmente conseguir ter esse contemplar, né? E o que me deixa alegre, que eu fiz o Vivendo na Palavra com a Jane, e quando ela fez o encerramento, eu ouvi algo de uma das senhoras lá, e me conectou a um ponto que você levantou no estudo gravado, e me alegrou em saber, né, que mesmo sendo a mulher, sendo sido a primeira, né, que desobedeceu e abriu, né, a porta do pecado, foi a mulher que Deus escolheu para gerar o Salvador. E essa graça e essa misericórdia de Deus é algo tão intenso que quando a gente entende, a gente fala, nossa, como realmente, né, nós somos pequenos e muitas vezes basta uma pessoa dizer uma palavra que a gente não gosta para a gente, às vezes, nunca mais querer olhar para a pessoa, e Deus simplesmente, né, com a primeira pessoa que atentou, né, quis ser como ele concedeu essa graça, né, teve esse olhar. E a única pergunta que eu tenho é assim, esse amor que Deus... eu posso entender esse livre-arbítrio lá do princípio, porque Deus simplesmente poderia ter criado duas pessoas extremamente obedientes, sem esse livre-arbítrio que eles tinham. E eu não sei se eu estou errada, esse livre-arbítrio que Deus deu aos dois ali no princípio, era uma demonstração de amor ou tinha algo a mais dentro deste livre-arbítrio? Por que Deus, mesmo sabendo que seríamos assim tão pequenos, né, mesmo assim ele decidiu nos criar, mesmo assim perfeitos? Sabe? Essa é a minha pergunta. Eu vou responder rapidamente porque é o assunto da próxima aula, tá? Aí no vídeo eu falo sobre isso. Só para não deixar você no vácuo. Tudo bem, cara, fica tranquilo. Eu procuro fugir da polêmica livre-arbítrio e predestinação, tá? Isso aí, para mim, é um processo meu, né? Que eu me blindo um pouco por isso. Mas o que eu vou falar muito é sobre a obediência voluntária. E quando eu falo até da diferença do ser humano do animal, que o ser humano não nasce com tanto instinto como o animal, você desmamou, tá vivendo a vida, né? A grande maioria deles. Não sou biólogo, então não entendo todos. Mas não é isso. O mamífero desmamou, vai ver a vida. O gato se vira, né? A própria mãe expulsa ele do desmame. Ele vai viver. A gente não, a gente precisa aprender. E a gente precisa aprender muito tempo. O ser humano demora muito para se tornar independente. Muito. E passa muito sobre essa questão da obediência voluntária. O ser humano tem que aprender a ser obediente. O animal ele já tem um pouco mais de característica nesse sentido. E a gente lá no Éden, por que foi dado a liberdade de escolher o sim ou não? Deus não queria obrigar a obediência. Por isso que a obediência é voluntária. Você tem a voluntariedade de me obedecer. Se não obedecer, você escolhe o caminho que você vai seguir. E aí seguiu. A gente vai ver isso na próxima aula. Obrigado, Cássio, por levantar okay. É combinado porque levanta o interesse. Eu não me atentei em ler o próximo tema lá. Não, imagina, tá ótimo. Por isso que eu falei, eu vou ajudando ali, eu não vou responder quem foi o culpado, Adão ou Eva, a gente vai ver na próxima aula. Nem é brincadeira, porque isso não é um assunto de grandes... Uma reflexão maravilhosa que você trouxe. Foi muito bom para mim. Obrigado, Cássio. Obrigada. Jefferson e Tatiane, pois Raquel.
ou Tatiane, ou Jefferson, não sei quem vai falar. Bom dia. Não, a gente levanta a mão, aí depois a gente esconde a mão de novo. Aí depois a gente levanta e tira, né? É que às vezes a gente levanta e aí a outra pessoa pergunta uma coisa que você responde e já era em cima, né? Mas era falando justamente do Big Bang, né? Da questão de... A gente conversou ontem, depois do vídeo, de que como a criação ela é tão perfeita em mínimos detalhes, a gente estava comentando da natureza, o ciclo da vida, a importância dos componentes, igual o sol esquenta o rio vaporiza, sobe a nuvem faz chover, sabe? É um ciclo tão perfeito, tão pensado, que é impossível isso ter vindo de uma coincidência, uma coisa aleatória, né? E o quanto isso mostra o criador, né? Eu estava falando para ela que depois do vídeo eu fui tomar banho e no chuveiro eu estava pensando de como o ser humano, por si só, já é uma prova clara de Deus, né? Um ser pensante, um ser que tem a sua independência, né? Embora na polêmica de livre-arbítrio, não acredito que o ser humano tenha livre-arbítrio, mas na sua liberdade em si, na sua independência... Não entra essa polêmica aqui. Mas eu acho que existe a independência, né? O ser humano... O próprio fato da gente estar questionando sobre a criação já é uma independência, né? A gente pode questionar o Criador. Então, isso é uma liberdade, né? E isso prova o Criador, né? Eu acho que a criação mostra, né? Declara o Criador, né? Eu acho que eram esses pontos mesmo. Legal. A gente sem discussão não aperfeiçoa o intelecto. Então tem que ter esse questionamento. Ainda bem que você não é judeu, que você não ia poder pensar sobre Deus no banho se fosse um judeu ortodoxo, tá? Porque é pecado. Então, ainda bem pecado. Da graça pela liberdade em Cristo, que você pode pensar de Deus até na hora de tomar banho, que é muito bacana, que é um momento que a gente não tem, é um dos poucos momentos que a gente não tá vendo nada, né? Não tem não tem rede social, não tem e-mail, nada para distrair. Não tem nada, a gente tá no banho. Exato. Eu reflito muito no banho. Sim. Valeu, Gerson, obrigado. Vou responder a pergunta da Priscila, depois passo para a Raquel. Tem uma coisa que me intriga na fala de Adão sobre a mulher ser feita. Ele diz, está sim, como jornalista, sou um pouco apegado às palavras, quando ele diz, está sim, é como se houvesse tudo outra e a outra não fosse boa. Mas sei que o hebraico tem características particulares, essa palavra não necessariamente representa isso que está no português. Poderia comentar? Precisaria dar uma estudada um pouco mais. Eu não sei não é esta, não, é esta. Ele fala esta sim, fazendo exatamente. Ele fala, na Bíblia está escrito esta sim. E aí, se você para pensar analogicamente, por que esta sim? É como se faz. Quando ele fala esta sim, faz referência a uma outra. Quando, na verdade, a gente sabe que não existiu outra, né? Eu, pelo menos, nunca soube que existiu uma outra antes da Eva. Não, ele se refere aos animais. Lembra que eu até comentei na aula que os animais não faziam a função da companheira. Esta sim é minha companheira, é como eu, é osso dos meus ossos, porque ela é um ser humano, não é um animal. E já tem uma brincadeira, né, besta aí de algumas pessoas, não, poxa, a mulher veio substituir os animais que não fizeram a função da companheira. Não, era para mostrar que, eu não sei até se levava alguns dias mais atuais, que tem muita referência ao petianismo, né? As pessoas têm pets, mas não se relacionam com outros seres humanos, mas não é essa exatamente a perspectiva da criação. A criação, o ser humano em debate cresce, mas ele debate, então às vezes cansa, né? Relação entre seres humanos. Mas esta sim, desculpa, eu li errado, vergonha aqui com a jornalista ainda, hein? Não soube nem ler direito. Mas é uma confirmação, é muito mais um tom de confirmação que agora sim, porque a situação de Adão antes era justamente a ausência de outro ser humano. E não é outro ser humano, é a ausência de um ser humano. Entendeu? Priscila? Fala comigo, Priscila. Oi, não, é que eu estava no chat, eu não gosto de ficar interrompendo. Sim, a palavra confirmação, ela super explica. Obrigada. Imagina, obrigado a você. Raquel, por favor, agora. Mãozinha levantada. Deu cãibra já, Raquel, coitada. Depois eu passo uns medicamentos bons para cãibra para você. É brincadeira. Cláudia, eu gosto, eu tenho até vergonha de perguntar isso para você, mas é uma coisa assim que fiquei pensando muito. Deus criou o homem para sua glória.
essa palavra, como eu traduzo para seu mérito, para mostrar o seu poder, ou não sei se está me entendendo. Tô entendendo. A gente tem textos lá na frente que vão trazer dois caminhos para esse tipo de observação, né? Para esse texto da declaração da sua glória. Um que é o que a gente mais reflete, a gente mais condiz aqui dentro do contexto, que as igrejas falam, que o próprio vários louvores, hinos, cânticos ali dizem isso, que nós somos feitos para seu louvor e glória, como se nossa função fosse adorá-lo. Né? Isso faz sentido, tem referenciamento, principalmente em Novo Testamento, mas o que a gente vê no relato ali da criação, e a questão da glória é para refletir como imagem. Então, de toda a criação de Deus, qual é a mais complexa? É o ser humano. Principalmente por causa do intelecto. Né? Tem cientistas que vão falar é o polegar opositor, né? Mas macaco também tem polegar opositor. Até no pé, né? Em algumas espécies de macaco. A gente só tem 2. Mas a gente tem um intelecto fora de qualquer possibilidade de qualquer outro animal. O mais inteligente dentre os animais não é capaz de chegar a fazer não sei que porcentagem aí do que a gente é capaz de fazer. E aí, puxa, quando você fala, e até hoje a grande briga e aí você vai ler a teoria da evolução de Darwin, existe uma reedição na qual, no final, ele diz que ele não nega a possibilidade de uma existência de Deus, porque tem coisas que ele não explica. Stephen Hawking, ele vai falar no final lá da teoria de tudo, não, teoria de tudo é o filme, esqueci o livro dele mais famoso, que ele fala sobre que a possibilidade da existência de ser maior, que possa ter motivado toda a evolução física quântica que ele comenta. Então, nem eles estão explicando. Estão gastando tempo, deixa eles lá. Mas aonde está o reflexo da glória de Deus? É o ser humano. Porque a matéria, a planta é mais simples, né? O animal é mais simples, mas o ser humano se extrapola. Então, quer entender a glória de Deus? Ou ver um ser humano na sua complexidade, né? Não na sua maldade pós-queda. Temos que lembrar sempre isso. E quando a gente quer ser bom, a gente é bom, né? Quando a gente quer ser bonzinho, a gente faz cada coisa, né? Quando a gente quer realmente pensar no próximo, amar o próximo, a gente faz cada coisa. Expliquei? Muito obrigado. Teve um comentário aqui da Inês, filme Código de Gênesis, talvez num contexto do que a gente estava falando alguma coisa. Aí tem a pergunta da Mariana. Pensando na criação, uma pergunta bem infantil. Dinossauro existiu ou é uma criação da cabeça dos seres humanos? De verdade, eu não sei, nunca procurei a fundo a respeito. Mariana, tem alguns estudiosos ali que trazem para o Bemonte, né, para alguns que é citado lá em Jó, tem umas citações ali de alguns grandes animais, que até o Salmo fala, como é que Deus consegue fazer o grande animal. Aí tem gente que fala, não, aquilo lá é a baleia, não, aquilo lá é a baleia com perninha que a evolução tirou, sei lá, entendeu? Não tem muita explicação. A Bíblia não traz muita explicação sobre isso. Existe uma palestra bem interessante, você procurar no YouTube, do Luiz Saião, que ele fala sobre dinossauros, Deus, dinossauros, demônios, é 3D. Eu estava com ele lá nessa época, na igreja dele. Procura aí no YouTube, deve encontrar. Ele dá uma reflexão interessante sobre essa questão de dinossauro. Eu não consigo entrar muito a fundo, o que eu posso dizer para você é que realmente é pouquíssimo referenciado na Bíblia, é muito estudos paralelos aí que talvez a gente encontre alguma coisa, mas minha dica fica aí, não sei se é Deus, dinossauro e demônios, ou diabo, mas é 3D. Beleza, obrigada. Nada, imagina. Ana Carolina estava com a mão levantada e depois a gente vai para o encerramento aqui. Ixi, tem bastante comentário, mas a gente lê aqui rapidinho depois os comentários. Pode falar, Ana Carol. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Na verdade, é mais um comentário sobre... Você falou o que a gente acha mais incrível na criação de Deus. E você acabou falando sobre isso agora. A gente não para pensar, mas... pelo menos, Cacau, eu acho a maior e a melhor criação de Deus é o ser humano. Como o corpo funciona. Um exemplo disso é minha segunda filha, o parto dela foi natural, né? E eu vim de uma cesárea.
E até meu marido estava presenciando um parto, ele falou, amor, Deus é muito perfeito. A forma como a criança nasce, os ossinhos da cabeça, quando saem, a criança começa a sentar. Não sei se vocês sabem, a criança começa a sentar na época de comer. Por quê? Porque ela precisa sentar para comer. Ela começa a engatinhar, a andar depois que ela come. Então, assim, o nosso corpo, ele funciona de uma forma perfeita, sabe? Eu não consigo entender como as pessoas acham que isso foi de uma explosão, de um macaco, e foi indo, e chegou nesse nível, sabe? Como os nossos órgãos funcionam, como o nosso corpo é inteligente, reage contra anticorpos, contra doenças. Gente, Deus é perfeito, a gente... Em tudo que a gente faz, se a gente parar para olhar para a gente, o nosso cabelo que cresce, a unha que cresce, tudo, tem a graça de Deus, né? É mais um comentário que você acabou falando também, aí você acabou entrando um pouco no assunto. Se a gente parar um pouquinho para olhar para a gente vai ver, né, filha, que Deus é perfeito. A maior criação dele, eu acho que é a gente, é o nosso corpo, né? A nossa mente, raciocinar, pensar, né? É demais. Deus é perfeito e criou a gente à imagem e semelhança dele, né? É verdade. Por isso que eu falei lá do ressalto, né? Que Deus não precisava da autoafirmação de dizer que era boa a criação dele, mas ele fala que ela é boa porque a intenção é boa e é muito bem feita. E quando chega no 6º dia, ele fala que é muito boa, que é o nosso dia ali. Obrigado, excelente comentário. Agora, indo rapidamente aqui os comentários no chat, para a gente encerrar. É excelente, Vitória, é incrível como cada detalhe da criação aponta para o Criador. Ser humano, por si só, reflete o Criador. Por isso, somos a imagem e semelhança sensacional. Deus parou o sol na Batalha de Josué, bem lembrado, André, o controle absoluto dele sobre o astro maior, sobre a grande necessidade do ser humano. O Andrés, Adalto Lourenço fala sobre dinossauros, tem vídeos no YouTube, fala. Eu recomendo mais o do Saião, porque o Saião faz tem uma condição mais de fazer uma referência teológica do que o Adalto, conhecimento um pouco mais profundo teológico, obviamente, pelo amor de Deus, vejam os dois e façam as conclusões de vocês, mas recomendo também o do Saião, aliás, é o jeito mais certo de falar, para poder ver a profundidade dos dois. Interessante. Estudar nunca é demais, é bom estudar várias pessoas, a gente conflita, eu vejo autores com doutrinas diferentes e me ajuda a tomar meus posicionamentos. Então, assistam aí o Adalto, assistam o Saião para conhecer um pouco mais sobre dinossauros. Bem lembrado, Andrés. E a Vitória, sim, gente, é uma perfeição, assim, gente, é uma perfeição tamanha. Cada processo, cada fase é exatamente lindo. Não consigo entender também como há pessoas que acreditem ter sido um acidente. Realmente, existe uma comparação muito grande. Uma das questões que Moisés escreve, eu não lembro se eu vou falar isso na próxima aula, mas eu vou dar o spoiler agora. Alguns textos babilônicos diziam que o homem era um acaso de uma briga entre deuses do céu. A batalha entre eles fazia cair sangue na terra, e da terra se formavam seres humanos quando caíam aquele sangue. E algumas pouquinho mais tensas era da relação sexual, quando havia desperdício do sêmen da relação sexual entre os deuses, caía na terra, se formavam seres humanos. Não é assim, né, gente? A gente tinha uma criação perfeita. E a gente tem que sempre ter esse ponto de vista. O texto responde muitas dessas coisas, até mais do que justifica. Então, quando Moisés, inspirado por Deus, escreve o texto, ele tem toda essa mindset por trás dele. Então, ele mostrava o quanto Deus era bom versus uma paulada de possibilidades ruins que faziam influência na cabeça das pessoas. Muito obrigado pelas contribuições, obrigado pelas perguntas. É assim que a coisa funciona, e funciona super bem, quando vocês falam, quando dialogam, quando questionam. Obrigado pelas contribuições aqui do chat, filmes, YouTubes, etc. Que bom, bacana, mais um dia gostoso, que Deus nos abençoe e bom culto a todos. Cláudio, antes falar. Por favor, o comentário bíblico histórico-cultural do Craig Keener, você recomenda? Comentário bíblico histórico-cultural do Craig Keener. Se você puder ficar mais um minutinho, eu só vou procurar ele no chat aqui para lembrar a carinha dele, mas eu acho que sim, o Craig Keener é um dos que eu uso, tá? Fica um pouquinho aqui, Cira, só um minutinho, por favor. É que é tanta gente mesmo, mas eu quase certeza. É Keener com dois, é K-E-E-N-E-R, né? Isso. Ah, super.
Vou comprar. Bíblico, histórico, cultural, super. Esse aqui é o seguinte, esse comentário, eu até faz o seguinte, ó, vê quanto ele custa. Tá. E depois me fala. Eu vou botar aqui o meu WhatsApp. Tá. Desculpa, não consigo mais, perdão. Ele saiu da editora. Tinha um contato na editora, ia ver se conseguia, mas lembrei agora. Ele saiu na pandemia, no finalzinho da pandemia, agora no começo do ano. Tá bom. Vê na internet que não é muito caro, esse comentário é excelente, só que é o seguinte, esse comentário ele é outro foco. Ele é um comentário histórico-cultural, ele não vai comentar o texto. Ele vai dizer, por exemplo, assim... Mas é isso que eu quero, é isso que eu preciso, porque eu quero me situar historicamente e culturalmente. O que é a lâmpada que Cristo fala que coloca embaixo da cama? Ele vai explicar como é que a lâmpada funcionava, as camas eram naquele período, por que se colocava a lâmpada embaixo da cama. Ele não vai explicar o texto bíblico. Tá, mas é exatamente isso que eu quero. Tá, então ele é um complemento. Eu nunca falaria para ninguém, assim, tenha só esse. Tá. Eu acho que eu gosto muito do Bruce e do Carson como os comentários que eu mais trabalho, mas Qual que é o nome, gente, que vocês falaram? O nome do autor? É Craig Keener. Vixe, nunca vou escrever isso. Vou escrever aqui, ó. Vou escrever no chat. Tá. Eu já escrevi no chat. É isso, né? Eu escrevi também. Gente, esse comentário existe há muito tempo. Eu tive a oportunidade num congresso nos Estados Unidos, eu procurei lá nos Estados Unidos, não achei. Em 2008 eu fui fazer isso, não achei. Chama IVP Background, é um dos comentários mais bacanas nesse sentido aí. E demorei para achar pra caramba. Quando aí veio pro Brasil, a editora Atos lançou, a editora Atos fechou. Eu tenho a primeira edição do Brasil, que é da Atos. Aí agora refizeram, ficou excelente. Tá bom. E o Bruce Carson, ele é mais não é histórico-cultural, né? Ele é o outro. FF Bruce e Dea Carson, são dois comentários. FF Bruce. O FF Bruce foi o primeiro que fez comentário bíblico em cima da NVI. Tá bom. O Carson já tem um comentário, são comentários aí versículo a versículo, eles têm outra função. Tá bom. Obrigada. Desculpa segurar vocês aí. Valeu, gente. Beijos. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado, boa semana. gente. Obrigada. Bom dia pra todo mundo. Domingo. Tchau.